O tema que eu escolhi é como você tem usado seus dons e talentos, porque é algo que sempre martelou na minha cabeça desde muito pequena na igreja. Eu ficava me perguntando, mas qual será o meu dom? Qual será o meu talento? Poxa, eu não estou fazendo nada para Deus, né? E eu creio que isso tem que, essa dúvida, essa questão tem que estar no coração do crente em todos os momentos, né? A gente nunca pode achar que o que estamos fazendo já é o bastante, né? Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, se é o de ensinar, então ensinemos. Se o dom é o de animar os que têm, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então, a gente pode ver aqui em Romanos 12, de 6 a 8, que existem diferentes tipos de dons, né? Que o Espírito Santo nos dá. Não que nós um talento ou um dom vindo de nós, seres humanos. Não, é um dom do Espírito Santo. Então, nada provém de nós, e sim do Espírito Santo. Também para que a gente não se vanglorie, né, disso. Mas antes, alguém sabe qual é a diferença entre dom e talento? São palavras muito parecidas, que às vezes até no nosso cotidiano a gente pode acabar utilizando essa palavra de forma errônea. Só que dom quer dizer dádiva, presente. Todo mundo tem um dom para desenvolver e condições para aprimorá-lo. Deus, além de nos dar os dons, nos deu caminho para desenvolvermos as nossas qualidades. Então, cabe a nós desenvolvermos as nossas qualidades. Deus já deu esse presente lá com a gente desde o dia que nascemos, né? Cabe a nós desenvolvermos e buscarmos ele para saber. Se a gente não sabe qual é o nosso dom, a gente tem que pedir ajuda do Espírito Santo, ajuda de Deus em oração para que ele nos mostre. Talento já é diferente. Já o talento, ele possui alguns requisitos para que possa ser desenvolvido. É algo adquirido ao longo da vida, por meio de tentativas, esforços, e não é algo natural. O que Deus tem colocado em suas mãos para usar. Assim como eu disse anteriormente, todo mundo tem algo para usar na obra de Deus. Basta nós buscarmos a presença de Deus, nos santificarmos para descobrir qual é esse dom ou esse talento para usar na obra do Senhor. Agora, mas como eu vou saber qual o meu dom? Em 1 Coríntios 12, de 4 ao 7, tem os seguintes versículos. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem nos dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus quem nos dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Mas se a pessoa estiver afastada de Deus, né, não tiver o Espírito Santo habitando no coração dela, vai ser muito difícil ela descobrir o dom dela. E se ela descobrir, ela vai acabar utilizando ele não na obra do Senhor, que é o que deve ser feito, né? Deus nos deu o presente para nós usarmos na obra dele. Do contrário, não é o correto, certo? Agora, desse versículo que a gente leu, o que a gente pôde tirar dele? Né? Porque ele é muito rico, tem muita sabedoria aí, tem muitas informações para a gente buscar e entender o que Deus quer falar com a gente. Então, eu fiz um resumo desse versículo para a gente poder entendê-lo melhor. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Isso é algo particular e intransferível, ou seja, Deus dá um dom e um talento para cada um. Isso eu não posso passar o meu dom, olha, eu não quero o meu dom, eu vou passar para você. Ou você passa para mim, é intransferível. Só Deus pode dar ou tirar esse dom, só ele tem esse poder, só o Espírito Santo. Podemos pedir a sabedoria de Deus para que saibamos a que dom somos destinados, e ele nos dará a resposta, né? Desde que estejamos ali na presença do Senhor, ele nos dará a orientação. Pode vir um irmão da igreja e falar, nossa,
fulano, como sua voz é bonita, ou nossa, como você tem jeito com criança, ou poxa, você fala muito bem em público, nossa, você evangeliza muito bem. Às vezes pode ser um irmão que vai vir falar isso para você, né? Tem diferentes formas do Espírito Santo nos direcionar e falar, olha, meu filho, é isso que eu quero que você faça na minha obra. E vai aparecer de diferentes formas isso. E existem diferentes dons, mas todos provêm do mesmo Espírito. Isso tá muito frisado na Bíblia, para que a gente não se esqueça que o dom provém do mesmo Espírito, apenas do Espírito Santo de Deus. Deus quem nos dá o dom conforme o seu propósito e não conseguimos executá-lo e sem a ajuda do Espírito Santo. Por que isso? Vamos lá. Uma pessoa nasceu com um dom, mas ela não tem o Espírito Santo no coração dela. Ela vai conseguir executar esse dom? Não. Em Mateus 12, 7, tem um versículo também que me chamou a atenção, que diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Quando buscamos o Espírito Santo e nos santificamos, desenvolvemos qualidades e dons que são dados pelo próprio Espírito Santo. Aí em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, também tem uma boa explicação para isso. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o dom de poder fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Ou seja, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, deixa bem claro que Deus dá um dom diferente para cada um. E em conjunto, né, ali a igreja, a família, cada um com o seu dom, vai construir, né, a vontade de Deus ali. Como servir a Deus com os meus talentos? Porque eu já sei que o dom é o Espírito Santo que dá, né? E ele que vai fazer por mim. Mas e os talentos? Então, eu coloquei duas observações que me chamaram a atenção. Primeiro, vou usar meus talentos para impressionar ou para servir de coração ao Senhor. Então, isso a gente tem que vigiar a todo momento. Por quê? Deus não se agrada do coração orgulhoso. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para usá-lo de modo que glorifique o seu nome, não que glorifique o nosso nome, né? Não que a gente ganhe status por conta disso, né? Eu fiz também aqui alguns slides que me chamaram a atenção com relação a artistas que usaram seus dons para o mundo. Essa cantora se chama Whitney Houston, eu creio que vocês a conheçam. Ela, desde muito pequena, ela é da igreja pentecostal, e ela cantava. Ou seja, ela descobriu o dom dela na igreja, louvando ao Senhor. Só que o mundo deslumbrou ela. A fama, o dinheiro, o poder. E ela acabou gravando um CD e usando esse dom dela, maravilhoso, porque a voz dela era a coisa mais linda, né? Como ela poderia utilizar essa voz para louvar o Senhor, né? Quantos louvores lindos sairiam da boca dela, né? Para engrandecer o nome do Senhor. Mas ela optou fazer mau uso desse dom. Não que, assim, ela dedicou exclusivamente a vida dela para o mundo, para cantar músicas para o mundo e não para o Senhor. E, infelizmente, a vida dela, no final da vida dela, foi de muita tristeza. Ela começou a ser dependente química, usava muita cocaína, muita bebida, e ela poderia estar até hoje aqui entre nós. Mas por conta do pecado, por conta dela talvez ter usado esse dom totalmente ali para o mundo abraçou ela da mesma forma que ela abraçou o mundo. E, infelizmente, ela acabou morrendo afogada acidentalmente depois de usar uma quantidade excessiva de cocaína. Achei muito bacana também Romanos 12, 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor.
como as formiguinhas, né? Que estão aí no slide. Elas são bem pequenininhas, mas elas trabalham muito, muito. Carregam as folhas, que para nós é leve, mas para elas é um fardo pesado, mas elas estão ali, elas não param de trabalhar. E não adianta também, com essa frase, eu me questionei também sobre isso. Não adianta nós trabalharmos em milhões de coisas na obra do Senhor. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, nossa, tranquilo. Só que eu vou cansada, eu vou de mau humor, querendo ficar em casa. Então, para Deus não vale. É a mesma coisa o dízimo, a oferta. Se você não está dando de coração para o Senhor, de nada vale, vai entristecer o coração do Senhor. Então a gente tem que servir com alegria e sem preguiça. Tudo, assim, nós somos seres humanos, claro que vai ter dia que a gente vai estar com preguiça, que a gente vai estar com sono, vai estar com dor, né? Vai acontecer um problema. Sempre estamos preparados, mas o nosso coração, isso o Senhor entende, mas o nosso coração tem que estar sempre disposto a agradar o E Senhor. eu baseei a nossa meditação no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 13 até 16. Quem tiver Bíblia pode abrir. Pode abrir também o seu aparelho celular, que tem a Bíblia lá. E eu vou ler, que nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acendem uma candeia e colocam abaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como eu falei no começo, que os ensinos de Jesus eram e são fantásticos, principalmente porque ele usava de exemplos que nós conhecemos diariamente, nós usamos dia a dia. E por que ele usava esses exemplos? Para que eles ficassem gravados e sempre que nós nos deparássemos com esses elementos que ele usava de exemplo, nós lembrarmos dos ensinamentos que ele nos trouxe, que ele nos traz até hoje também, através da sua palavra. Anteriormente, né, antes desses versículos que eu terminei de ler, nós podemos perceber do versículo 3 até o versículo 12, ele falando do nosso relacionamento, ou do relacionamento dos discípulos com as pessoas. E que através desses relacionamentos, nós nos tornaríamos felizes. É uma felicidade para quem se relaciona da forma que ele ensinou. E instruindo aos seus discípulos como eles deveriam fazer, como eles deveriam proceder com relação às pessoas, manifestando assim as suas novas naturezas. Por que novas naturezas? Porque eles tinham buscado seguir a Jesus, e quem segue a Jesus tem uma natureza diferente, transforma a sua natureza. E apesar dessas instruções terem sido há mais de 2000 anos atrás, elas também chegaram até nós, os cristãos, os crentes, através da Bíblia, instruindo-nos como nós devemos nos relacionar com o mundo
que não têm o conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos aqui dois exemplos importantíssimos citados por Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Quem não conhece o que é sal, né? Todo mundo sabe o que é um sal, qual a utilidade do sal. E se o sal se tornar insípido, isto é, sem sabor, ele perde a sua utilidade. Ele não tem valor algum, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, pelas pessoas. Quando ele fala aqui, pisado pelos homens, pelas pessoas, às vezes nós ficamos curiosos. Por que essa curiosidade? Por que pisado pelos homens, ou ser pisado pelas pessoas, ser jogado fora? Jogado fora onde? Isso aqui, naquela época, o sal que era tirado do Mar Morto, ele era comercializado, uma parte era usada, e aquela parte que muitas vezes ficava muito tempo estocada, ela perdia o seu sabor, porque ele não tinha o tratamento que o sal tem hoje. Era um sal natural. E perdendo o sabor, ele também era estocado, aquele sal insípido. E lá em Jerusalém, na época do inverno, ali no pátio do templo, como era calçado de mármore, às vezes criava camada de gelo, e o pessoal pisava, às vezes escorregava e havia podia se machucar. Então, o que os sacerdotes faziam? Mandavam pegar aquele sal insípido, jogar ali no pátio do templo, para dissipar aquele gelo, e ele se tornava como um tipo de areia, e as pessoas pisavam. Então, aquele sal era jogado e ele se transformava numa areia, quando eu estava lá, um sal insípido, e ele tinha a sua utilidade também. Então, nós temos aqui esses dois exemplos que Jesus citou, o sal, e depois ele disse também: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Eu vou parafrasear aqui: não se pode acender uma candeia ou uma lâmpada e colocá-la embaixo de uma mesa, ou colocar embaixo de uma cama, ou em qualquer outro esconderijo. Por quê? A lâmpada, a candeia, ela precisa iluminar. Ela precisa resplandecer. Assim também como a iluminação da lâmpada, da candeia, o resplendor da lâmpada, da candeia, é feito, nós, o crente, também deve ser essa luz que brilha, não em um lugar só, em um ambiente só, mas brilha para a humanidade. Então, são esses os ensinos maravilhosos de Jesus Cristo, citando como exemplo esses dois elementos, sal e luz, que são muito comuns nos nossos dias, no nosso dia a dia. Para que existe o sal? O sal existe para dar sabor aos alimentos. O sal existe para salgar. O sal tem essas funções, e são funções importantíssimas. O sal é tanto um conservante, quanto um intensificador do sabor. Agora, devemos saber como usar o sal, né? Porque se usa muito, se usa demasiadamente o sal, você tira todo o sabor também. Então, tudo deve ser controlado, tudo deve ser
balanceado, para que haja um bom entendimento, haja uma boa aceitação das pessoas. A luz, todos nós sabemos e conhecemos a utilidade da luz, não há necessidade de explicar. Ela mostra o que realmente nós somos. Mostra o que somos, às vezes não mostra o quem somos, né? Quem somos está dentro de nós, mas ela mostra o que somos. Se nós estamos na luz, alguém olhando para mim vai falar, puxa vida, que camarada bonito, né? Olha para mim, o outro olha, diz, cara feio, né? Outro olha, está mal vestido, está bem vestido. Então, a luz demonstra todo essa qualidade das pessoas. E, em suma, o crente é isso, sal e luz. Agora, com base no ensino de Jesus, que é tão importante para as nossas vidas, nós podemos fazer algumas perguntas. Já que eu sou sal, já que eu sou luz, como vou colocar isso em prática? A primeira lição que nós podemos tirar daqui nos ensina sobre a nossa essência, isto é, quem realmente nós somos. Quem realmente somos. E quando Jesus diz, vocês são o sal, vocês são a luz, o que ele está dando para nós? O que ele está dando para o crente? Ele está dando uma nova identidade. Ele está dando uma nova identidade. E como discípulo de Cristo, como servos de Cristo, crentes em Cristo, nós devemos pegar o ensino dessa parábola e colocarmos em prática mesmo. Como? Influenciando o ambiente em que vivemos, mostrando às pessoas o que Deus colocou em nossa vida, com o propósito de abençoarmos a vida das pessoas, sendo alguém que vai iluminar, alguém que vai trazer brilho para o ambiente onde se encontra. Isso faz parte da nossa essência, isso faz parte do que realmente nós somos. Ser sal e ser luz. Eu acho que nós já devemos ter visto, estado num ambiente onde tem aquela monotonia, ninguém às vezes se comunica, ninguém conversa, mas entra aquela pessoa que traz aquele brilho, traz luz, traz alegria e torna aquele ambiente diferente, muda todo aquele ambiente. Então, essa é a essência, esse é que nós devemos levar como luz, como sal para as pessoas. É como o crente deve ser. Deve mudar o ambiente. Ele deve dar nova vida, dar um ambiente, dar um novo gosto, um novo sabor ao ambiente onde ele se encontra. Por isso eu queria compartilhar com vocês nessa noite o texto de Lucas, Jesus falando no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 34 ao 35, onde Jesus ele coloca algo importante a respeito de quem nós somos e o que devemos fazer. E isso está muito relacionado a essa temática e a esse momento, porque ele fala bem sobre o que nós temos absorvido e como o que a gente absorve, ele preenche o nosso interior. Lá em Lucas 11, do 34 ao 35, diz assim: são os teus olhos a luz do teu corpo.
se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se seus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no seu interior não seja trevas. Então, são os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo está tomado por trevas, pelas trevas. Então, a primeira impressão que a gente tem a partir desse texto é que o que nos preenche está relacionado não simplesmente pelo que nós vemos, mas da maneira como nós vemos. O texto não está dizendo, olha, se você olhar tal coisa, o seu corpo será cheio de luz, ou se você olhar tal coisa, o seu corpo será tomado pelas trevas. Não. Ele diz, Jesus está dizendo a maneira como nós olhamos as coisas, a maneira como nós percebemos, a perspectiva que nós temos das coisas. E essa perspectiva, ela surge a partir do olhar que nós escolhemos ter. E eu posso olhar determinadas coisas a partir de uma perspectiva bíblica, e aí que no nosso caso são duas correntes, ou a gente pode olhar para uma perspectiva bíblica, uma perspectiva do próprio Deus a respeito de qualquer assunto, ou nós podemos olhar sobre uma perspectiva do mundo, sobre uma perspectiva do contexto desse sistema mundial que é dominado e regido por Satanás, como diz a própria palavra de Deus, como Paulo vai falar em Romanos 12, como em 2 Coríntios capítulo 4. A gente tem duas maneiras de olhar as coisas. E Jesus está colocando isso. Olha, se seus olhos forem bons, o seu olhar sobre aquilo for um olhar bom, for um olhar humilde, mas é humildade a partir de um contexto de submissão à obediência de Deus, de ser manso como Moisés, como Deus define Moisés como o homem mais manso da terra, e foi a mesma palavra que Jesus usou para dizer, aprendei de mim que sou manso. Ou seja, a humildade está relacionada a submeter-se à direção de Deus e à vontade de Deus. Então, ele diz assim, olha, é aquilo que ele está falando, é como se ele dissesse assim, olha, se seus olhos olharem as coisas a partir da perspectiva da soberania de Deus, ou da perspectiva do senhorio de Deus, o seu corpo será cheio de luz, o seu corpo estará cheio de luz. Mas se o seu olhar foi um olhar a partir da perspectiva do maligno, do que é mal, o seu corpo se encherá de trevas. E aí, o primeiro questionamento sobre o que eu tenho assistido, ele entra dentro de um conceito mais profundo, que vai além do que eu tenho assistido, mas como eu tenho assistido, como eu tenho olhado para determinadas situações, né? E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite é que ser pessimista é diferente de ser realista. Tem muita gente pessimista dizendo que está tendo um olhar realístico das coisas, um olhar a partir de uma perspectiva realista das coisas. Mas, na verdade, o pessimista, o conceito, o contexto do pessimismo é diferente do contexto do realismo. Então, não é porque alguém é realista que esse alguém está sendo pessimista. Mas também não é porque alguém é pessimista que ele está sendo realista. Ou seja, a gente tem que entender e a gente tem que perceber, melhor dizendo, qual é o nosso olhar a respeito de tudo que nós estamos vendo. O seu olhar é realista ou o seu olhar é pessimista? Por quê? Porque o pessimista é diferente de realista. O pessimista, ele é alguém desesperado.
E aí, no sentido literal da palavra, alguém que é desesperado é alguém que deixou de ter esperança, é alguém desanimado, desencorajado, desiludido. Então, o olhar pessimista, ele é um olhar sem esperança, ele é um olhar desencorajado, é um olhar desiludido. E esse olhar, ele não está olhando para a realidade em si, mas ele está olhando para um futuro desolador, onde a realidade pode ser pior do que a realidade futura pode ser pior do que a realidade atual. Então, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4 de Romanos, ele, no versículo 17 e 21, ele vai dizer o seguinte: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha só o que a gente acabou de falar. O olhar pessimista é diferente do olhar realista. O olhar realista, ele não nega a realidade, mas ele não projeta um futuro desolador a partir daquela realidade. Olha só a postura de Abraão em relação àquilo que Deus havia prometido a ele. Abraão reconhece que o corpo dele perdeu a vitalidade. Ele reconhece que Sara havia cessado o costume das mulheres. Ele fala isso, a realidade é essa. Eu não tenho mais vigor, né, de um homem de 40, de 30 anos de idade. A Sara não tem mais o vigor e a estrutura física de uma mulher de 20, 30 anos de idade. Mas, se o Senhor disse que ele vai fazer a partir de mim uma grande nação e ele vai me dar herdeiros, eu creio. Ou seja, a realidade de Abraão não tornou ele um pessimista, mas ele não negou essa realidade, porque a fé não nega a realidade. A fé não nega a existência do problema. Abraão tinha tudo para ser um pessimista, mas ele foi alguém realista que manteve a sua esperança viva, porque o seu olhar foi um olhar a partir da soberania de Deus, ou seja, ele creu, ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. O primeiro questionamento que eu deixo aqui para você nessa noite é: você está olhando a partir de que perspectiva? Você está olhando a partir de que olhar? Porque a partir do olhar que você visualiza as coisas, é o que vai definir se você está sendo cheio de luz ou de trevas. Outro aspecto é: o que preenche o seu pensamento inunda a sua alma. O que estamos olhando está inundando o seu pensamento. E o que inunda o seu pensamento inunda a sua alma. E de repente você está falando um monte de coisa a partir daquilo que a sua alma está sendo inundada. E aí a gente deve inundar as nossas almas das coisas que vêm de Deus. E você naturalmente vai falar dessas coisas. Por quê? Porque o seu ser cheio disso inunda você de tal maneira e gera em você uma crença naquilo que você está cheio, que você fala: crie, por isso eu falei. Mateus capítulo 7, versículo 12. Jesus diz assim: olha, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façais vós a eles em primeiro lugar. Então a gente precisa tomar cuidado
com o que nós estamos alimentando e preenchendo o nosso coração, porque isso afeta o que nós estamos falando e compartilhando. E é sem pensar, isso não está passando num crivo de filtro nem nada, está saindo sem filtro. Por quê? Porque está tão impregnado e lotado de determinadas coisas que a gente precisa, as pessoas precisam colocar para fora de alguma forma. Então, encha a sua alma, o seu coração e os seus pensamentos com coisas boas, porque você vai ter só coisa boa para falar, com coisas amáveis, porque você vai ter só coisas amáveis para falar, com coisas que tenham boa fama, porque você vai só compartilhar coisas boas, de boa fama, ou seja, de boa reputação, ou seja, de algo que você conhece a procedência. Você vai compartilhar coisas que tenham a procedência não duvidosa, sabe? Coisas que são dignas de louvor, mas você tem que encher o seu coração com todas essas coisas, para que você compartilhe essas coisas. A gente precisa entender que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. Então, seu coração está cheio de quê? Lá em Mateus capítulo 15, Jesus lembra mais uma vez dizendo: não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai da sua boca. Isso sim é o que contamina o homem. Isso é que torna o homem impuro. Não é o que entra, é o que sai. É o que sai. O que está saindo da sua boca? Espero que esteja saindo boas novas. E a gente precisa, de alguma forma, ter sempre algo de bom para falar. Mas pastor, o que eu vou ter de bom para falar no meio dessa pandemia toda? Você tem Cristo, a esperança. O apóstolo Paulo também, em uma das suas cartas, ele fala assim: por Cristo em nós, a esperança da glória. Se Cristo está em você, você sempre vai ter uma palavra de esperança aos desesperados. A sua palavra não pode ser pessimista, porque o pessimismo pertence a quem não tem esperança. E você tem Cristo. Cristo é a esperança do mundo. Ora, se esse Cristo que é a esperança do mundo está em você, como que você vai ter uma fala diferente daquilo que está em você? Ou seja, como você vai falar algo que não condiz com aquilo que você diz crer? E aí, a gente pode tirar duas conclusões. Ou você não crê no Cristo da esperança, ou você realmente não entendeu o seu papel como filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. Mas tudo isso você só consegue ver, mais uma vez, a partir daquilo que você se propõe a enxergar. O que você está se propondo a enxergar? Qual é o seu tipo de olhar sobre todas essas coisas? Como você está enxergando e olhando essas coisas? É isso que vai definir como você vai ver toda a situação e como você vai repassar essa situação para frente. Você pode ver algo, absorver algo e repassar esperança, pessimismo, desesperança e causar pânico e medo nas pessoas, porque não está transmitindo as boas novas de alegria, que o anjo chega e diz: não precisa ter medo, eu trago boas novas de grande alegria. Então, que você possa ser cheio daquilo que é amável, cheio daquilo que tem boa fama, daquilo que é bom, daquilo que carrega bondade, para que você tenha como compartilhar todas essas coisas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e que você possa
praticar essas realidades, essa verdade da palavra de Deus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida, e para que você possa mudar e transformar a realidade da vida de outras pessoas. E não para algo positivo, e não para algo negativo.